Olá, bom dia. Hoje iremos falar sobre David Hume, um filósofo escocês que nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1711 e faleceu em 1776. Ele abandonou os estudos de Direito para se dedicar à filosofia. Foi um filósofo muito famoso, tendo escrito acerca da filosofia, da teologia e da moral. Ele é considerado um empirista radical. Vocês se hão de lembrar que quando nós falamos de John Locke, eu vos disse que ele era um empirista. Ou seja, para ele, a experiência era a fonte do conhecimento e não a razão. Para John Locke, nós aprendemos graças aos sentidos. Os sentidos são a fonte, a origem do conhecimento. David Hume continua nessa mesma linha, só que ele é mais radical. Porque John Locke, embora considerasse que é graças aos sentidos que nós aprendemos, dava uma preponderância, uma importância à razão. Mas já David Hume não. David Hume é um empirista radical. Para ele não existem ideias inatas. Tudo, absolutamente tudo aquilo que nós podemos aprender é graças aos sentidos. A razão não desempenha qualquer papel no processo epistemológico, ou seja, no processo de construção do conhecimento. Na visão de David Hume, o que existe na nossa mente são percepções, que podem ser de dois tipos: as impressões e as ideias ou pensamentos. As impressões são as percepções fortes que nós experimentamos. Podemos exemplificar. Quando, por exemplo, nós nos queimamos pela primeira vez na chama acesa de uma vela, nós temos a percepção do calor e da dor. Quando isto acontece novamente, nós já não temos mais a percepção. Porque ela já está na nossa mente. Nós apenas temos uma impressão daquilo que nos aconteceu. Recapitulando, David Hume fala das impressões. Impressões são para ele as percepções fortes que nós experimentamos. Podemos exemplificar com o exemplo da vela. A vela acesa, quando nos queimamos pela primeira vez na chama, nós experimentamos o calor e a dor. Quando isto acontece novamente, nós já não temos mais a percepção, porque ela já está na nossa mente. Nós temos sim uma impressão daquilo que nos aconteceu. E depois também David Hume vai falar das ideias ou dos pensamentos, que são percepções mais fracas. Quando nos lembramos, quando nos recordamos do dedo queimando, ou do dedo ali a arder na chama, temos apenas uma ideia do que aconteceu. Nós não voltamos a sentir a mesma dor e o calor. As nossas ideias são, portanto, apenas cópias das impressões. Portanto, David Hume, continuando nesta linha de pensamento, nos vai dizer que é necessário decompor as ideias mais complexas para chegarmos às ideias mais simples. Se as nossas ideias tiverem por base a experiência, elas são verdadeiras. E se da união de duas ideias mais simples surgir uma mais complexa, que também tenha por base a experiência, então esta ideia também é verdadeira. Notem que David Hume dá uma preponderância radical à experiência. Tudo é verdadeiro, ou tudo se torna verdadeiro, se tem por base a experiência. Aqui podemos tomar um exemplo. O exemplo do cavalo alado. O exemplo do Pégaso. Nós sabemos que no mundo real há o cavalo e há as asas. Nós podemos ver no mundo real que há cavalos e que há asas. Mas se nós juntarmos essas duas coisas, se nós unirmos a ideia de cavalo à ideia de asas, tal só existe na nossa imaginação, não existe na experiência. Nós não podemos ver, tocar, sentir um Pégaso, um cavalo alado. Ou seja, um Pégaso não existe. Não existe porquê? Porque não podemos ter a experiência do Pégaso. David Hume também, nessa linha, vai criticar a religião. Não é por acaso que ele não conseguiu ser professor universitário, acabou sendo bibliotecário,
porque eles acusaram-no de ateísmo. Para David Hume, nós não podemos falar em espíritos, em anjos, em almas, em demónios, em Deus, visto que nós não podemos ter uma experiência dessas coisas, uma experiência sensível. Então, neste processo de decomposição, é importante termos em conta que a nossa mente nos pode enganar com os seus truques. E é por este motivo que um conhecimento proveniente da razão não pode ser confiável. Todo e qualquer conhecimento, para ser confiável, tem que ter sempre por base a experiência. Eu só posso acreditar numa coisa se eu consigo ter um contacto sensitivo com essa coisa. Se eu conseguir tocar nessa coisa, se eu conseguir ver essa coisa, se eu conseguir cheirar ou saborear essa coisa. Sem a experiência sensível, não há conhecimento. O conhecimento advém sempre da experiência. Sobre David Hume, é o que eu vos tinha para dizer. Acessem a plataforma, resolvam as fichas que ali estão, relativas a David Hume, e marcamos encontro para a próxima aula. Fiquem bem.